Olá, boa noite a todos. Me chamo Brendon Cardoso e venho hoje apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Uma avaliação sistemática de funcionais TDFT na previsão teórica do estado de tripleto e do espectro de absorção em complexos de Europa e trivalente. Bem, vocês já pararam para se perguntar vocês já pararam para pensar em como nós somos capazes de criar e manipular a luz e as cores? Bem, a resposta a essa pergunta nos leva ao coração da química e da física ao nível molecular. Acontece que algumas moléculas têm uma capacidade intrínseca de emitir brilho em cores intensas. Algumas moléculas e espécies químicas, elas acabam agindo como verdadeiras lâmpadas, só que ao nível molecular. Dentre essas lâmpadas, atualmente vem se destacando os lantanídeos. Os lantanídeos ou terras raras, como vocês preferirem chamá-los, são os elementos que compõem a primeira fileira do bloco F da tabela periódica. Eles são conhecidos por sua alta capacidade de, quando no estado de íon, emitir cores vivas características. Eles funcionam então como uma máquina capaz de converter luz ultravioleta em cores visíveis. O európio, por exemplo, transforma a luz ultravioleta, a radiação ultravioleta, em vermelho. O térmio, por outro lado, é capaz de converter o ultravioleta em verde. Mas por que damos ênfase nos lantanídeos se existem outras formas de se conseguir esse mesmo efeito? O que eu mostrei aqui, na verdade, era clorofila, e o que tinha naquele outro frasco era cúrcuma. A verdade é que o interesse pelos lantanídeos se dá pela pureza de cor elevada desses metais. Por exemplo, se colocarmos se decompormos o espectro de emissão da clorofila e da cúrcuma, nós veremos que, na verdade, ela não é formada por apenas um tom de verde ou um tom de vermelho. Ela é a combinação de várias tonalidades de verde, várias tonalidades de vermelho. O que enxergamos, na verdade, não é uma cor verdadeira, é a soma de várias cores. Por outro lado, os lantanídeos emitem em bandas muito estreitas. O térbio emite, nesse comprimento de onda, emite 550 nanômetros. Ele até tem uma barriguinha, mas é ínfima. E principalmente em comparação às moléculas orgânicas. O európio, por outro lado, emite um vermelho também muito puro, um vermelho de 600 nanômetros. Ele não vai cobrir uma área de várias tonalidades, não. Ele considera apenas esse vermelho. E essas propriedades são desejáveis em instrumentos de alta precisão, em lasers, por exemplo, em LEDs orgânicos que exigem uma alta pureza de cor, em marcadores de tiros e várias outras aplicações que necessitam dessa característica. E qual a origem dessas transições? Para o európio trivalente, que é o caso da atual pesquisa, essas transições vêm do nível da transição eletrônica, do nível quinteto de zero, do nível receptor de energia do metal, que ao ser povoado decai para o nível septeto F2. E essa variação energética corresponde ao comprimento de onda de 615 nanômetros, aproximadamente um vermelho intenso característico para esse metal. Mas por que os lantanídeos emitem dessa forma? Acontece que, diferente das moléculas orgânicas, que são livres para interagir com o meio químico e acabam se deformando, interagindo de várias formas, e ao invés de emitir em bandas, passam a emitir, e ao invés de emitir em linhas, passam a emitir em bandas contínuas, os lantanídeos, cuja emissão ocorre no próprio orbital que os elétrons estão inseridos, no orbital F, são transições intraorbitalares. E esses orbitais 4F, devido ao efeito de contração lantanídica, ou seja, os elétrons que deveriam estar lá fora, estão, na verdade, protegidos por orbitais mais internos, radialmente mais externos,
acabam protegendo esses orbitais 5s, 5p, 6s, acabam protegendo a transição do ambiente químico, do que está ao redor. Ou seja, o impacto no espectro de emissão acaba sendo reduzido drasticamente por essa blindagem que esses orbitais externos exercem sobre o metal, sobre o orbital 4F. Contudo, há um problema sério nisso. Essas transições são proibidas por regra de seleção da mecânica quântica. Quer dizer, isso não significa que elas não aconteçam, mas sim que quando acontecem, vai ser de uma intensidade baixíssima. Seja uma dificuldade já de acontecer, já é difícil acontecer. E para dificultar ainda mais, o próprio efeito de blindagem que nos assegura essa transição bem fininha causa uma dificuldade ainda maior na absorção da energia que faz o európio emitir, que faz o lantanídeo emitir. Ou seja, nós temos um excepcional emissor de luz, mas que não é capaz de absorver. É como se tivéssemos um alto-falante de altíssima qualidade de última geração, mas com um microfone muito ruim. E como nós resolvemos esse problema? A solução para isso foi dada por Weizmann na década de 50. Ele percebeu que ao coordenar moléculas orgânicas ao centro metálico, a espécie orgânica pode absorver energia e transferir diretamente para o nível receptor do metal. Ou seja, atuando como um colega que dá uns tapinhas de incentivo para o metal emitir. Na verdade, isso acaba soando como uma antena, como esse efeito conhecido. Pois não é o Europe que vai absorver energia, é um ligante que vai capturar essa luz e entregar direto para o prato para ele comer. É uma mãe para o Europe, para o lantanídeo. E tornando então ele apto a emitir de forma indireta. De uma forma mais detalhada, o processo ocorre da seguinte forma: o ligante, no estado fundamental, absorve radiação ultravioleta e é excitado, e essa radiação excita os elétrons para um nível de singleto excitado. Ou seja, ele sai do singleto fundamental, do estado natural da molécula, para um dos estados de singleto. Normalmente, o primeiro singleto excitado. A partir daí, duas coisas podem acontecer. A população do estado de singleto pode tanto decair para o estado fundamental, emitindo ou não luz, ou seja, existem essas diferentes possibilidades, ou, em alguns casos, ele pode acessar por via cruzamento intrasistema o estado de tripleto. E a partir do estado de tripleto, duas coisas podem acontecer. Ele pode decair diretamente ao estado singleto, ou ao estado fundamental, emitindo luz, ou caso haja uma condição ideal em que o estado de tripleto, claro, quando a molécula está coordenada, em que o estado receptor e o estado de tripleto estão entre 200 e 500, entre 2.000 e 5.000 centímetros a menos 1 de diferença energética, há a tendência de que esse estado se despopule, transferindo energia para esse estado receptor do metal, tornando assim apto a ele emitir, ou seja, ele consegue sair daqui e acessar os outros estados emitindo luz. Contudo, se essa diferença energética for muito alta, essa transição não ocorre. E se ela for muito baixa, ou muito próxima do nível emissor do metal, a tendência é de que aconteça o processo inverso, ou seja, a tendência de que o metal passe energia para o ligante, o processo contrário do que a gente tem interesse. Então, daí vem a importância da determinação precisa da energia de tripleto. Até algumas décadas atrás, a escolha desses ligantes que têm essas características ideais, isso é, a capacidade de absorver bem a luz, a capacidade de ter o nível energético de tripleto dele ser adequado para o dado metal, eram feitas de formas quase que puramente experimentais. Era feita de forma puramente experimental.
mas quase de tentativa e erro. As pessoas só têm alguma noção do que seria bom, o que seria melhor, o que seria ruim, o que ajudaria ou diminuiria a sinergia de tripleto. No entanto, com o avanço da tecnologia, novas ferramentas computacionais surgiram e auxiliaram aos químicos experimentais a encontrar candidatos melhores sem precisar entrar no laboratório. Isso é, encontrar candidatos que tenham essas características ideais, sem precisar de tantos gastos, de tantas técnicas laboriosas, ou até mesmo colocando suas próprias vidas em risco em um laboratório de química. Dentre as ferramentas computacionais mais utilizadas para essa finalidade, ou seja, para determinar de forma precisa a energia de tripleto, existe a TDFT. Se destaca a TDFT. Contudo, ou seja, a teoria funcional da densidade dependente do tempo. E ela é usada também para se determinar o espectro de absorção experimental, ou seja, prever tanto a energia de tripleto quanto o espectro de emissão de absorção experimental. Contudo, a TDFT não está salva de críticas. Estudos como os de Zhang et al. Afirmaram que a TDFT falha frequentemente na determinação de tripleto e espectro de absorção, e que métodos mais complicados, como KZSF e assim por diante, multireferenciais, são melhores para determinar, são mais confiáveis para isso. Contudo, o trabalho de Zhang fez uso de uma quantidade ínfima de funcionais de densidade, apenas 4. E para piorar, eles ainda usaram bases ultrapassadas. Eles usaram a função de base em todos os seus cálculos 631G, que é uma base que não contém, que não considera polarizabilidade dos átomos, não considera funções de polarizabilidade, que são fatores importantíssimos quando a gente trabalha com moléculas grandes e que têm em complexos de lantanídeos. Mas como afirmações extraordinárias requerem, como Carl Sagan diria, como afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, surge uma dúvida. Será que a equipe, na verdade, não fez uma má escolha desses funcionais? Será que, se eles tivessem usado uma outra combinação de funcional e função de base, eles não teriam tido resultados melhores? Quer dizer, será que a TDFT é realmente tão ruim assim para a predição de tripleto? Ou será que foi apenas uma má escolha, uma má manipulação delas? Um mau uso dela? Para responder essa pergunta, nós utilizamos apenas 121 funcionais de densidade. Os 101 funcionais de densidade que estão disponíveis no pacote de química computacional Orca. Ou seja, todos. E com isso, os objetivos dessa pesquisa foram aplicar, observar o desempenho desses funcionais nos complexos sintetizados por Zhang, ou seja, replicar o estudo dele, mas usando muito mais complexos, e mais especificamente, primeiro, e para isso a gente vai precisar, e claro, comparar com as energias que eles obtiveram experimentalmente, mas para isso a gente vai, o que foi feito foi determinar as estruturas do estado fundamental usando DFT, avaliar os funcionais e as bases a fim de melhorar a descrição do estado de tripleto e viabilizar a convergência da maior quantidade de funcionais possíveis, calcular as energias de tripleto e espectro de absorção, e então comparar com os obtidos tanto teoricamente quanto experimentalmente por Zhang. Além disso, tendo em posse os melhores funcionais que descrevem melhor esses sistemas, foram então empregados, esses resultados desses funcionais foram então empregados para o estudo das propriedades do fenômeno de transferência de energia utilizando a nova versão do LUMPAC, o LUMPAC 2.0. Então, para isso, foram selecionados 2 complexos dos 4 sintetizados por Zhang e sua equipe. A escolha desses complexos se deu pela facilidade em obter parâmetros fotofísicos, isso é, o espectro de absorção era fácil de encontrar, tempo de vida de emissão, o espectro de emissão,
os fatores, os ômegas dele, os parâmetros de intensidade e assim por diante. E essa estrutura não foi, os pesquisadores não conseguiram obter cristais dessas estruturas. Então nós seguimos o mesmo protocolo que eles seguiram para garantir que a comparação fosse justa. Para isso, para a construção dessas estruturas, tanto eles quanto nós, quanto eu, partimos de estruturas cristalográficas de compostos de complexos análogos aos que foram sintetizados. Então, para o complexo L1, foi utilizado esse complexo como estrutura de partida. A única diferença é que todo esse ligante auxiliar foi totalmente removido e substituído por uma molécula de água. Para o EOL2, para o segundo complexo, essa fração, essa ramificação foi totalmente removida e a conjugação dessa cadeia foi aumentada, gerando o ligante auxiliar fenantrolina. Em seguida, a otimização geométrica foi utilizada via DFT com o funcional PB0 e as funções de base SVP para uma pré-otimização e TZVP para o refinamento dessa otimização gerada pela SVP. Partindo dessas estruturas, os cálculos dos estados excitados foram submetidos, e para isso foram considerados todos os funcionais da densidade DFT que estão presentes no ORCA 6.1.0, todos, de A a ômega. Além disso, também foi avaliada a escolha das melhores bases a fim de se viabilizar de se obter os estados de tripleto mais precisos, ao mesmo tempo que se viabiliza a maior convergência possível dos funcionais, isso é, da maioria dos cálculos. Claro, se você pegar um funcional muito robusto, a tendência é que menos funcionais converjam com esses cálculos, pois haverá uma maior complexidade nesse cálculo. E para isso, foram escolhidas as bases STO3G, SVP e TZVP. E como nenhuma dessas bases é parametrizada para lantanídeos, o Europa foi tratado pelo pseudopotencial MWB52 em todos os cálculos. Potencial esse que considera os elétrons F como parte do caroço, do núcleo, o que facilita os cálculos, pois não é mais necessário considerações como efeitos relativísticos que ocorrem nesses orbitais 4F, o que é, de longe, uma grande vantagem dessa base. Os resultados obtidos dessa forma foram então comparados com os obtidos experimentalmente e teoricamente por Zhang e os seus colaboradores. Os cálculos da transferência de energia foram realizados com os modelos propostos por Malta e colaboradores. Esse modelo considera as taxas de transferência de energia e de retrotransferência. O modelo considera que a taxa de transferência de energia é formada por dois mecanismos diferentes, o de interação colômbica e o mecanismo de troca, que são descritos por essas equações. Esses mecanismos dependem de fatores de sobreposição espectral, do RL, que é a distância, do barycentro energético, do doador e receptor de energia, por isso esse é um dos motivos da optimização geométrica, e vários outros fatores e parâmetros de intensidade de polo elétrico forçado, enfim, são detalhes que não dá tempo de discutir, então fica assim só por cima. Mas claro, isso seria a taxa de transferência de energia. Para a taxa de retrotransferência, ou seja, aquilo que a gente observou, o ligante passando o metal passando para o ligante, não o ligante passando energia para o metal, essa taxa depende das taxas de transferência direta, pois é simplesmente o produto dela com a constante Euler elevado à separação energética dos estados, negativo dividido pela constante de Boltzmann pela temperatura, multiplicada pela temperatura ambiente. Então, todos esses cálculos são feitos pelo UNPAC, não há necessidade de aprofundar tanto nele. A análise das geometrias otimizadas revelou que o primeiro complexo tem uma esfera de coordenação compatível com um prisma trigonal capardo distorcido de uma simetria mais baixa que
entra no grupo pontual C2V. Já o segundo complexo é o de simetria mais alta. E ele se apresenta como um antiprisma. Ele tem a geometria de coordenação, lá, coisinha assim, como é um antiprisma quadrático distorcido, de simetria correspondente ao grupo pontual D4D. Os resultados aqui obtidos foram então plotados nesse gráfico para cada funcional. Então aqui temos. Mas cadê meu rosto? Ah, então aqui temos os funcionais locais, comparando para os dois complexos aqui, as energias experimentais por comparação e os resultados para esses funcionais foram até que semelhantes. Os funcionais locais, para ambos os complexos, e considerando todas as bases, sempre tenderam a subestimar as energias de tripleto, do estado de tripleto. Por outro lado, os funcionais globais apresentaram a maior dificuldade em convergência e, mesmo assim, sempre superestimaram as energias de tripleto. Então, eles sempre superestimaram. É uma contradição interessante que apareceu, que surgiu aqui. Sim, o que eu dizer? Sim. Então, os locais subestimaram, os globais sempre sobreestimaram. E os funcionais meta-GGA, para ambos os complexos. Já os funcionais meta-GGA, a partir daí já começou a aparecer algumas divergências. Os funcionais meta-GGA, para os complexos para o complexo EUL1, deu energias já mais razoáveis, mas ligeiramente acima do estado receptor, ligeiramente acima do estado experimental. Por outro lado, para o segundo complexo, as energias começaram a cair um pouco, e a depender da função de base, esse erro ficou muito mais pronunciado. Por exemplo, o SVP, o erro foi drástico, mas para TZVP e SVP, olha que curioso. Com o aumento da função de base, com o aumento da complexidade da função de base, há uma tendência dele se aproximar da reta que representa energia experimental. Para esses outros funcionais, os híbridos meta-GGA e RS híbridos, a história ficou um pouco diferente. Eles, para ambos os casos, deram resultados similares, mas os funcionais híbridos GGA apresentaram uma concordância muito maior com o experimental. Não houve uma disparidade muito grande. Pelo menos na maioria dos cálculos. Eles foram mais contidos em se aproximar dessas energias. E também é curioso notar que, para esses casos, a escolha da base não resultou em uma diferença muito gritante. Contudo, os funcionais híbridos meta-GGA apresentaram uma outra conformação. Para o complexo EUL1, eles foram mais comportados, mas ainda assim houve uma tendência de superestimação das energias de tripleto, e nem todos os funcionais da densidade convergiram para ele nesse caso. Para o segundo complexo de Europio, os funcionais híbridos meta-GGA deram uma variação bem diferente. E nesse caso, a escolha da função de base foi relevante. A função de base SVP, nesse caso, fez com que as energias de tripleto obtidas por STO fossem muito inferiores às que foram calculadas por SVP e TZVP. Já os funcionais RS separados de longo alcance sempre superestimaram as energias de tripleto. E por fim, esses funcionais, os funcionais compostos, os funcionais mais complexos, mais complicados, que naturalmente já era de esperar que haveria um problema maior de convergência, inclusive alguns desses funcionais, para alguns desses complexos, só convergiram com com a função de base STO3G. O curioso é que todos esses funcionais, a tendência desses funcionais complexos foi sempre de superestimar a energia de tripleto. Ou seja, a complexidade do funcional não melhorou a descrição, não melhorou muito a descrição deles, dos estados de tripleto.
E apesar desses funcionais, por exemplo, os funcionais híbridos duplos, só terem convergido com a função de base STO3G, é possível a gente imaginar que, comparando com os outros resultados, as funções de base SVP e TZVP teriam dado resultados similares, talvez até um pouco mais altos que esse. O que eu quero dizer é que a tendência é que as funções de base SVP e TZVP dessem os resultados melhores, mas mesmo assim, talvez esses resultados melhores ainda fossem muito piores que os outros. Contudo, os funcionais compostos, como é o caso do R2-Scan, esses funcionais que aparecem aqui, também tiveram essa variação. Não houve uma tendência geral observada. Mas para o complexo de Europe 1, eles tenderam a ficar mais comportados. As energias de tripleto não variaram tanto. Mas para o segundo caso, houve uma variação mais pronunciada. Alguns funcionais foram muito bons, outros foram muito ruins. Bem, a análise do erro médio absoluto, que ajuda a enxergar melhor essa situação, mostrou que, de fato, a escolha da função de base tem um efeito gritante na determinação do estado de tripleto. Ao observarmos aqui, dá para ver que as energias, a variação energética, o erro dos mesmos funcionais usando a função de base STO3G é muito maior do que a SVP. E por outro lado, a TZVP diminui muito mais. E por outro lado, a TZVP é ainda menor. O erro da TZVP é muito menor. Ah, então, porém, ainda tem aquilo, né? A escolha da função de base melhor tende a diminuir a convergência dos cálculos. E agora, observando, escolhendo uma função de base e os mesmos funcionais, mas uma função de base capaz de convergir boa parte dos resultados dos cálculos, ao mesmo tempo que não prejudica tanto a predição do estado de tripleto, foi então comparado as energias, os erros médios absolutos das funções com a base SVP, dos funcionais com a base SVP. E a gente pode observar aqui que os funcionais locais e os funcionais meta-GGA híbridos, na verdade, para os dois complexos, os funcionais locais e os meta-GGA são os que apresentam maior estabilidade, ou seja, eles não dão uma grande variação de erros. Mas para o complexo 1, os melhores funcionais, os funcionais que deram as menores variações de erros, e com erros baixos, ou seja, o que isso quer dizer é que ocorreram sim variações de erro, mas essas variações não ultrapassam 100 centímetros a menos 1 de energia. Mas para o complexo 1, os melhores funcionais são aqueles locais, os que deram essas menores variações, menores erros de tripleto. Por outro lado, os funcionais que deram os melhores resultados, os que deram menores variações de energia e com energias baixas, foram aqueles que estão dentro são aqueles funcionais híbridos GGA. É assim, os funcionais que mais se destacaram na energia de tripleto foram então comparados com os espectros de absorção, perdão. E esses daqui são os 11 melhores candidatos. Dá para se observar que o espectro de absorção de cada um deles é muito semelhante ao experimental, inclusive melhor até do que as tentativas que o Zhang utilizou para calcular esses espectros. O Zhang esses espectros em vermelho são os espectros experimentais para ambos os complexos. O espectro em azul intenso, o espectro sem pontilhado, foi obtido pela equipe usando o método Zindo/S. Já o preto é o método PB0. Observe como essa abordagem que seguimos, usando
esses funcionais, com a função de base TZVP, movimentou o espectro para uma região mais próxima dos picos das bandas experimentais. Contudo, de fato, o que foi surpreendente é que o método Zindo realmente foi o melhor para descrever o perfil espectral. Nenhum dos funcionais que testamos, usando, claro, 25 estados excitados, 25 estados de singleton excitados, nenhum deles conseguiu descrever perfeitamente as 3 bandas de absorção que foram previstas experimentalmente, que foram observadas experimentalmente. Apenas o método Zindo/S foi capaz disso. Contudo, a previsão da posição dessas bandas foi muito melhorada com o método TD-DFT. Para selecionar desses funcionais o que seria utilizado na análise de transferência de energia, foram comparadas as energias do estado de singleto. Então, a ideia aqui é qual? É basicamente escolher os funcionais que ao mesmo tempo têm uma excelente descrição do tripleto, mas que tenham também uma descrição boa do estado de singleto. Ou seja, esses funcionais dão espectros bons, tripletos bons e energias boas. Para o primeiro complexo, o funcional escolhido foi o OTSLEEP, pois ele deu um erro de tripleto de 0,9%, ao mesmo tempo que foi o funcional que tinha uma energia de singleto mais razoável. Dentre esses funcionais aqui, que dão energias de singleto razoáveis, esse é o que tinha menor erro de tripleto. E a porcentagem de troca dele era de 11,61. Para o segundo complexo, o funcional obtido foi o funcional ideal foi o B3P. Pelo mesmo critério, menor erro com energia de singleto mais razoável. E a troca de Hartree-Fock dele foi de 25. Para comparação, a gente pode observar que o trabalho de Zhang, que considerou o funcional PB0 com a função de base 631G, tem um erro de 4% para o complexo 1 e 2,4 por segundo. Ou seja, foi uma má escolha do funcional. Então, e partindo desses funcionais que melhor descreveram tanto o tripleto, quanto o singleto, quanto o espectro de absorção, foram então estudados de forma teórica mecanismos de transferência de energia usando o LUNPAC. Aqui a gente observa as diferenças de energia, a separação, o RL dos centros doadores receptores desses complexos, os funcionais, os estados que estão mais envolvidos em transferência de energia, que no caso para o primeiro complexo é o quinteto, é o singleto 15, o singleto S1, o tripleto, para a composição do espectro teórico, são esses estados de singleto que estão mais relacionados às bandas de absorção. E o que a gente observa aqui também é que essas transições de maiores contribuições não são apenas dos ligantes dos ligantes principais. Por causa do segundo complexo, no caso do segundo complexo, perdão. No caso do segundo complexo, há também a participação dos ligantes auxiliares. E esses orbitais, os ligantes auxiliares, que participam do fenômeno de transferência de energia, que participam dessas transições eletrônicas entre os orbitais, são destacados aqui nessas transições. E claro, isso é natural que aconteça para o segundo complexo, não para o primeiro, porque o primeiro complexo tem o ligante auxiliar a água, isso aí dificilmente iria participar. Já no segundo complexo tem a fenantrolina, que tem mais possíveis canais de interação. Então, e como podemos observar aqui, de fato, esses orbitais de transição natural, esses orbitais,
dos ligantes, dos complexos, dá para se observar claramente que, sim, esses orbitais são aqueles que estão sobre os ligantes auxiliares, ou seja, os ligantes auxiliares nesse segundo complexo têm mais do que o papel de evitar a entrada de outra espécie de contaminação, tem mais do que apenas auxiliar na síntese desses complexos. Ele também participa ativamente da transferência de energia deles. E por fim, aqui temos os principais mecanismos de transferência de energia, as taxas relacionadas à transferência de energia do ligante para o centro metálico. E nisso podemos observar que as maiores taxas de transferência de energia são aquelas que envolvem a transição a transição septeto F1, quinteto D0, que é governada pelo mecanismo de troca. Para ambos os complexos, a gente pode observar isso. Então, aqui, como está destacado, ambos os complexos, a transição mais intensa, a transição mais relevante, é governada pelo mecanismo de troca. E essas transições apresentam uma grandeza da ordem de 10 a 6 a 10 a 8, a oitava, por segunda menos 1. Já as interações que envolvem as transições de quinteto D0, septeto F1, quinteto D0, também são relevantes. São as interações de interação colômbica. E essas interações são de ordem de cerca de 10 a sétima. É importante notar também que há alguns estados de transferência de energia que são muito relevantes. Alguns, como os estados, a transição septeto F0, quinteto D4, apresenta a retrotransferência na ordem de 10 a 16, 10 a sexta potência. E essa energia negativa indica que o estado receptor, de estado no metal, está muito acima do estado receptor do lantanídeo, está muito acima do estado doador do ligante. A mesma coisa se observa para o segundo complexo, em que algumas taxas de retrotransferência são da ordem de 10 elevado a décimo, 10 elevado a 12ª potência. E o mesmo problema ocorre. A separação desse nível está desfavorecendo, está muito acima do nível do ligante. Então, por fim, a geometria foi otimizada com sucesso. Os comprimentos de ligação foram compatíveis com aqueles esperados por análises anteriores e comparados às estruturas cristalográficas de complexos análogos. A geometria foi bem definida como os funcionais O3Lib para o primeiro complexo e B3P do segundo complexo geraram as melhores concordâncias com conjunto, tanto para tripleto como para espectro, quanto para a energia de singleto, sendo que o O3Lib se destacou por ter um erro de 0,9% em relação ao experimental. O efeito das bases foi significativo a função TZVP melhora drasticamente a descrição do estado de tripleto, contudo com o preço de uma menor convergência dos cálculos. E as funções STO, 3G e SVP convergem com maior facilidade, mas podem prejudicar a determinação do tripleto. A tendência observada foi que muitos dos funcionais que descreveram melhor esses estados têm uma fração de Rutherford menor, de troca de Rutherford menor do que 25%. O esperado seria que essa fração mais alta teria uma relação maior com os complexos. O esperado é que funcionais com o PB0 que tem essa porcentagem descrevessem melhor esses sistemas. Mas esses funcionais meia-boca, esses funcionais intermediários, tendem a descrever melhor os sistemas em que as principais transições
são aquelas dos orbitais de transições de orbitais pi ligante para antiligante. O que é mais ou menos o que aconteceu aqui. O que é o que aconteceu aqui, na verdade. E por fim, a natureza dessas transições, ligante e antiligante, também tem relação com os ligantes auxiliares, ou seja, o ligante auxiliar para esses complexos também teve um envolvimento profundo na transferência de energia, e não foi apenas um adorno experimental.